Pela manhã uma série do homem que cuidava das pessoas. Já que nós vamos tratar do ano 19, melhorar a nossa vida, a vida da igreja, para que sejamos crentes e uma igreja que cuida melhor dos outros, nós começamos e vamos continuar uma série sobre um homem que cuidava das pessoas. Um viés diferente sobre a vida de Elias. Hoje mesmo pela manhã tratamos sobre o início do ministério de Elias no Velho Testamento, no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. E vimos hoje o momento em que Elias aparece e sai de Tisbé, uma cidade, ou melhor, uma aldeia tão pequena. Deus o chama para que Elias se torne um dos maiores e mais importantes profetas da história. E começamos a ver, irmãos, que para que Deus use uma pessoa, quando Deus quer usar um coração e uma vida, a única coisa que Ele pede é disponibilidade. Porque se Deus está te chamando, Ele te capacitará. Você crê nisso? E aquele homem sai de uma terra pequena, vai ser profeta num tempo difícil do reinado de Acabe e de Jezabel. Ele confronta Acabe, ele traz uma profecia que nenhum governante gostaria de ouvir: não choverá sobre a terra. E quando você fala da falta de chuva, você está falando de uma agricultura comprometida, de um cuidado com todos os animais, que dão inclusive o alimento às pessoas, comprometido. Deus estava anunciando algo difícil e tremendo para a vida do povo naquela época, por causa da desobediência. Porque Israel havia levantado altares, porque os governantes não estavam andando nos caminhos do Senhor, porque Jezabel havia mandado matar os profetas de Deus, enfim, tanta coisa estava acontecendo. E Elias então leva a palavra de juízo, e Deus diz assim a ele: agora Elias, foge, vai para Querite, e lá naquele lugar perto do rio, de um riacho, eu vou cuidar de você. Ele bebeu água do rio, e a Bíblia diz que ele recebe uma alimentação miraculosa, e quem traz comida a Elias são os corvos. O que Deus está ensinando naquela escola do deserto? Deus está ensinando a Elias o seguinte, presta atenção: para que você cuide de alguém, seja até seu pai ou sua mãe, seu marido ou sua esposa, seus filhos, para que você cuide com eficiência da vida de uma pessoa, você primeiro precisa entender o que é cuidado, ter a consciência do que é ser cuidado. E como Elias ia no seu ministério cuidar de muita gente, cuidar inclusive coletivamente do povo, Deus lhe leva para aquela beira do rio, para cuidar dele. E Deus então o protege, Deus é protetor, guarda a vida de Elias, e Deus é provedor. Deus lhe dá a água e o alimento de maneira miraculosa. Você já viu notícia de que um pássaro, um urubu, trouxesse comida para alguém? Pois é, foi isso que aconteceu naquela experiência. Elias agora tem a convicção, a experiência, a vivência de que ele foi cuidado pelo Senhor. O milagre estava diante dele, ele estava sozinho na beira do riacho, e ele então bebeu daquela água e se alimentou com aquilo que os corvos traziam.
Mas agora Elias sai dali. Elias sai de Querite e vai para um outro lugar que Deus o havia mandado. Que coisa interessante e importante para a minha vida e para a sua no ano de 2019. Como é bom quando a gente tem convicção para onde a gente está indo. Como é bom quando a gente tem convicção que Deus está dirigindo a nossa vida. E o meu desejo para o seu coração, para a sua vida, para a vida da sua família, é que 2019 seja um ano da direção de Deus na sua vida, que você não cometa erros nas suas decisões, mas que o Espírito Santo te ilumine, clareie o teu caminho, te unja, abra o teu entendimento e que você faça a coisa certa. Concorda comigo? Pode dar um glória a Deus aí? O profeta de Tisbé, que foi alimentado pelos corvos, agora vai numa nova jornada, e esta é a nossa segunda palavra desta conferência de 7 mensagens sobre a vida de Elias. Abra a sua Bíblia, 1 Reis 17, versículo 7. Ou ligue a sua Bíblia, 1 Reis 17, versículo 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se, o riacho que estava Elias. Faltava chuva, como Deus havia profetizado. Então veio a palavra do Senhor e disse: vai imediatamente para a cidade Serepta de Sidom, e fique lá. Ordenei, diz Deus, a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela reconhece Elias como um homem e como um profeta, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha numa jarra e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, vejam isso, gente, e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. A mulher reclamou com Elias: o que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Dei-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa pregar um negócio desse? Que texto fantástico.
o profeta de Tisbé, que foi para a escola de Querite, sentou na beira do rio e aprendeu a ser cuidado. Bebeu água do riacho, comeu comida trazida pelos corvos, aprendeu o que era proteção e provisão, porque Deus em Querite o protege de Acabe, e Deus em Querite o alimenta. Eu quero dizer para você que quem sustenta a sua vida é o nosso Deus. Agora, sabendo do que é ser cuidado, ele vai para Serepta. E como certa vez ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes, a palavra Serepta significa fornalha. Ele sai de Querite e vai entrar numa cidade que tem um nome que significa prova, fogo ardente. E quando está chegando na porta da cidade, ele encontra uma mulher catando graveto. Mãe, você que está aqui, imagina esta cena. Eu quero que você olhe para o psicológico desta mulher, para a sua situação. Não esqueçam que Deus havia dito pela boca de Elias que a chuva seria parada, que não haveria nem mesmo orvalho sobre a terra. E quando isto aconteceu, as coisas foram morrendo, porque quando não há água, há morte. A plantação morreu, os animais morreram, e atingiu as famílias. Aquela mulher viúva já tinha perdido o seu marido. E naquela época, igreja, quando uma mulher perdia o seu marido, ela perdia praticamente tudo. Ninguém lhe daria muito valor, ela não conseguiria trabalhar. Ela ia viver uma vida de penúria e sofrimento, sem perspectiva. E ela tinha um filho. A gente se desdobra nessa vida para dar o bom e o melhor para os nossos filhos. Você pode ter pouco, você pode ter muito, não importa. Mas cada pai, cada mãe, quem tem um sentimento bíblico e sério do que é ser pai e mãe, procurou a vida inteira dar de melhor para o seu filho. Aquilo que você mais podia fazer, você fez. E eles perderam tudo. Respectivamente, morreu o marido, morreu o pai. O marido da mulher, o pai do menino. E ela está catando uns gravetos. E ela diz uma coisa que para mim é muito forte. Quando ela declara para Elias, e Elias pede um pouco de água, e logo em seguida lhe pede pão, ela diz assim: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela devia certamente saber alguma coisa sobre Elias, mas não esqueçam o que o texto disse antes. Deus disse a Elias que avisaria a ela. Eu avisarei a uma viúva de uma cidade em Serepta, para que cuide de você. Aquela mulher já tinha algum conhecimento revelado por Deus sobre o profeta Elias. E quando ele chega e lhe pede um pouco d'água, sedento de andar pelo deserto e faminto, ela diz assim: eu juro pelo Senhor teu Deus que eu não tenho nada em casa, me restou apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite na botija. Mas ela diz uma coisa muito difícil de se escutar, de se ler, de se ouvir. Ela disse: eu vim pegar uns gravetos, eu vou fazer uma pequena refeição para mim e para o meu filho, porque depois que nós comermos, nós vamos morrer. Eu quero que você veja a falta de perspectiva da vida de uma pessoa. Nós vamos, e eu vou cozinhar, e nós vamos comer alguma coisa e vamos morrer. Ela não tinha qualquer esperança de futuro, ela não tinha qualquer perspectiva, ela não tinha amanhã, ela não tinha depois. Para ela,
o que restava naquele momento era uma refeição imediata e a morte. Mas agora Elias chegou e vai começar o cuidado com aquela família. E aqui começa um mistério interessante. E ele diz assim: me traga água em pedaço de pão. Quando ela responde que só tinha farinha e azeite, ele diz: então você vai fazer o seguinte, mãe, eu quero ver se você tem coragem. Só tinha um pouquinho de farinha e azeite. O profeta diz: vai para casa, faz um bolo e traz para eu comer. Depois que eu comer, então você vai comer do bolo com o teu filho. Eu quero ver uma mãe aqui que faria o que esse doido está mandando fazer. Um cara do meio do deserto aparece do nada. Nessa hora, se Deus apareceu a ela em sonho, vamos dar um desconto para essa mulher se ela imaginou o seguinte: esse sonho foi da carne. Que me apareceu aqui foi um filho de outra coisa. Que não é possível, eu nessa miséria, nesse sofrimento, esse homem vem pedir para eu fazer um bolo para ele. Se eu tiver que fazer um bolo, eu faço para mim e para o meu filho. Ou melhor, eu faço para o meu filho e para mim. Porque uma mãe sabe que quem come primeiro é o filho. Já foi assim também na minha casa. Quando tinha pouca comida, quem comeu primeiro foi a minha mãe. Não, foi o seu filho, o meu irmão, eu, e depois se sobrava. Isso aconteceu algumas vezes. E agora vem esse homem doido, pedindo para que eu faça um bolo para ele. O que é que Deus está dizendo à mulher? O que é que Deus está ensinando ao coração do próprio Elias? Qual é o mistério que está aqui? O mistério é um. Mulher, você tem que aprender primeiro a cuidar do outro. Você tem que aprender primeiro a dar. Você tem que primeiro aprender pela fé a entregar tudo. E a promessa que Deus faz pela boca de Elias era a seguinte: o dia que você entregar tudo, a hora que você trouxer a farinha, o azeite, o bolo, jamais faltará na tua casa, porque Deus multiplicará esta comida, louvado seja o nome de Deus. Todo ato de cuidado, anotem isso, irmãos, porque cuidar das pessoas é algo espiritual. Nós estamos falando com a igreja, com crentes, com pessoas que temem a Deus. Todo ato de cuidado tem relação com obediência. Elias obedeceu a Deus e foi para Sarepta. Mas a viúva tinha agora que obedecer a Elias. Elias obedeceu a Deus, a viúva tinha que obedecer a Elias. E assim como Deus sustentou Elias em Querite, Deus está dizendo àquela mulher pela boca do profeta: você vai entregar tudo que está na tua casa. Você vai entregar toda a farinha, todo o azeite, o bolo inteiro, e o profeta vai comer. A imagem do profeta aqui é o altar de Deus e a presença de Deus. Entregar para o profeta significava: você, viúva, vai estar entregando tudo da tua casa na presença do Senhor, e Deus vai te honrar. Gente, vamos aprender isso. Nós somos um povo que retém. O ser humano retém, o ser humano é avarento, o ser humano é vaidoso. Eu e você somos assim. Mas quando o Espírito Santo nos ensina
que o momento em que nós entregamos tudo, como disse Jesus, o melhor dar do que receber, quando nós entregamos, quando nós consagramos no altar de Deus, e não retemos, nós vemos a bênção do Altíssimo sobre nós e sobre a nossa casa. É verdade ou não, igreja? Quando nós aprendemos a entregar, e é fantástico que a viúva obedeceu. Ela não jogou o homem maluco. Ela não julgou Elias como um desequilibrado, como um egoísta. Mas ela creu no que Deus tinha revelado. E se alguma coisa Deus estava lhe falando pelo profeta, para que ela fizesse, ela tinha que fazer. De que adianta você vir para a igreja e dizer assim: eu vim ouvir a palavra do Senhor, eu vim ouvir a revelação de Deus para mim, mas se você não coloca em prática, não coloca em vivência, na tua fé, aquilo que Deus está te mandando fazer, de que adiantou ouvir? De que adiantou vir aqui? De que adiantou se deliciar com a eloquência do pregador, seja ele quem for? Se nós não colocamos em prática, em vivência, o que Deus mandou a gente fazer, nada tem validade. Anote isso no teu coração. Se você não pratica o que Deus mandou praticar, nada mais tem validade. Que nós sejamos uma congregação, um povo, crentes que obedeçam à voz do Espírito Santo. Que se curvem em obediência como aquela mulher se curvou. Vai na tua casa, faz o bolo, traz aqui tudo que tem lá, e Deus vai te abençoar. E a mulher foi. Até o pouco, até o nada, ela veio e ofertou na presença do Senhor. E eu quero dizer para você que a promessa se cumpriu, porque Deus não é homem para mentir, eu já citei isso aqui hoje. Quando Deus faz uma promessa, Deus vai cumprir a promessa. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei se você está achando que está demorando muito. Eu quero dizer para você, e vim dizer isso hoje à noite, em nome de Jesus, que você aguenta firme aí, porque a promessa que Deus fez para a tua vida, ela vai se cumprir, porque Deus não é homem para mentir. A graça, a bênção que Deus prometeu à tua vida, vai acontecer, e vai acontecer o que Ele prometeu na vida dessa igreja aqui. Acontece na tua casa, acontece na minha, acontece aqui. E sabe o que aconteceu? Quando a viúva trouxe o bolo, come, Elias, come. Come com gosto, Elias, porque eu não tinha nada em casa. Meu filho continua lá com fome. Come, Elias. Ele comeu, e diz a palavra que a bênção, o milagre, a graça de Deus acontece na casa, na cozinha daquela mulher. Agora a comida não falta, o bolo foi multiplicado, o azeite foi multiplicado, a farinha foi multiplicada, e matou a fome de Elias, e matou a fome da viúva, e matou a fome do filho da viúva, e diz a palavra, e comida não faltou mais. Glorifica o nome desse Deus. Eu quero saber na casa de quem faltou comida aqui. Se você é crente, se você é do Senhor, você passou luta, você passou desemprego, você de repente ficou triste, abatido, portas se fecharam, dificuldades para pagar uma dívida, para pagar outra dívida. Aliás, não esquece disso, crente que faz dívida paga. Crente que faz dívida paga, e quem quer pagar dívida paga R$1. Chega para o credor e diz assim: eu te devo, eu só tenho R$1, vou pagar R$1. Eu vou pagar R$1, porque dívida que eu assumi eu pago. Amém, gente? Amém. Gente ética. Está aqui, Elias, tudo que eu tinha que trazer. E Deus honrou, Deus abençoou, Deus deu graça. E veio então o milagre, o primeiro milagre na vida da mulher, daquela família. Elias estava cuidando deles, havia aprendido a cuidar em Querite, a ser cuidado em Querite, agora ele é bênção. Não esqueça disso, só pode ser bênção quem aprendeu o cuidar de Deus e quem é cuidado por Deus. Mas você pensa que acabou por aí? Primeiro aconteceu na vida dessa mulher
O milagre da cozinha. Ô, gente, tem muitas pessoas passando o milagre da cozinha. Eu já dei vários testemunhos aqui de gente que passa milagre da cozinha. Você não sabe como é que o dinheiro dá, não sabe como é que a conta vai ser paga. Tem aquela luta mensal e de repente vem uma bênção, vem um negócio que você não esperava, vem alguém, vem o centro de cuidado humano, vem o centro de ação social, abre a porta. Uma coisa eu tenho certeza, aquilo que é essencial à tua vida não te faltará se você confia em Deus. Eu fui jovem e hoje sou velho, diz o salmista, eu não vejo o justo mendigar o pão, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe por que essa coisa toda está acontecendo aqui, na vida de Elias? Porque ele primeiro foi cuidado, e ele agora sabia cuidar, ele sabia como fazer, porque Deus havia lhe ensinado. A farinha não se acabou, nem o azeite, e eles comeram, a partir do cuidado de Deus na tua vida, a partir do cuidado de Deus na tua vida. Olhe para mim, que você seja a bênção de Deus na vida de outros. Deus, quando dá mais do que você precisa, anote isso, Deus, quando dá mais do que você precisa, é para que você abençoe. De que adianta você ter mais do que precisa para acumular tesouro na terra? A quantas pessoas você abençoou esse ano? Quem você pode abençoar? Quem sobrou da tua farinha? Quem comeu do azeite da tua casa? Que Deus nos faça uma igreja assim, ajudando o necessitado e sendo cada um de nós uma bênção para aqueles que precisam de provisão. Elias pensou que tinha acabado a brincadeira. Ele já viu o milagre dentro da cozinha. Quando de repente a viúva chega com outro problema. O filho da viúva adoece. E diz a Bíblia que ele vai piorando e morre. Vou citar de novo o pastor Hernandes Dias Lopes, porque eu ouvi dele uma grande reflexão sobre esse texto. Ele disse uma coisa interessante. Na casa que acontece milagre, também acontece tragédia. Às vezes a gente acha que o milagre aconteceu e que nós estamos imunes a sofrimento. O milagre aconteceu lá em casa, o milagre aconteceu na minha vida, então o milagre nos faz mais fortes. O milagre nos faz nos sentirmos mais poderosos. E a gente acha que então não vai viver mais luta, não vai viver mais crise, não vai viver mais problema. Não é nada disso. Na casa que acontece milagre, também acontece tragédia. Isso é da vida. E agora a mulher desesperada, porque agora a questão não é de fome. Ela tinha resolvido o problema da fome do menino, ela tinha resolvido o problema da fome do seu próprio filho, mas o menino adoece. E diz a Bíblia que o menino morreu. E ela vai a ele, vai ao profeta. E ela como que desabafa. Posso dizer que aquela mulher, no seu nervoso, no seu estado emocional, é até agressiva com o profeta. Ela disse: o que você veio fazer na minha casa, Elias? Você veio me trazer à luz os meus pecados e matar meu filho? Olha o que ela diz. É uma mãe descontrolada, uma mãe nervosa, uma mãe perdeu seu filho. Que culpa Elias, que diz que Elias foi o causador, desde que tu chegastes na minha casa. Será que trouxestes maldição? Ô, gente, eu ia ficar muito invocado se eu fosse Elias, hein? Você não ia, não? Pensa comigo. Você encontra a mulher pegando graveto. Você é instrumento da bênção, mata a fome da família. Agora a despensa da casa está cheia. O filho
da mulher adoece e a mulher diz que você é culpado. O que você faria com essa mulher? A senhora está me tirando do sério. A senhora está me culpando de uma coisa que eu não fiz. Elias não faz nada disso. Não faz nada disso. Ele foi mandado para cuidar. E quem cuida, cuida. Quem cuida, cuida. Quem cuida, não espera o troco. Quem se coloca para amar e para cuidar, vai amar e cuidar independentemente de qualquer benefício que possa receber. O que nós mais vemos hoje no cristianismo é gente que vem para a igreja para poder receber. Eu quero receber a bênção, quero receber uma boa mensagem, eu quero receber uma temperatura adequada, eu quero receber uma boa música, eu quero receber, receber e receber. E Deus está chamando você para servir, para servir e para servir. E quando nós estamos servindo e dando, não espere troco. Uma das coisas mais difíceis, e eu sei que aqui não tem ninguém assim, é quando uma pessoa diz assim: eu fiz tanto, ninguém me elogia, ninguém reconhece o meu trabalho. Olha, isso aí vale lá no teu trabalho, na tua organização, na empresa, aqui na casa do Senhor, não. Depois, disse Jesus, de terem feito tudo, serão chamados servos inúteis. Desce desse cavalo aí. Muda essa mentalidade de achar que porque você faz alguma coisa por alguém, você tem que ser agraciado. Não tem que ser agraciado coisa nenhuma. As coisas acontecem pela misericórdia, pela bênção, pela graça de Deus. Nós vivemos na graça, a vida do justo é pela fé. Deus tem tido de mim e de você misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos. Elias podia ter cobrado: mulher, eu te abençoei, eu fui instrumento de Deus, e agora você está dizendo que eu matei teu filho, ou fui responsável por isso? Mas Elias não fez. Porque quem cuida, cuida. Vamos lá? Quem cuida, cuida. Eu já cuidei de uma tia minha muito querida. Alguns aqui estão vendo que conhecia minha tia Zilda. Era uma bênção. A primeira coisa que ela fazia quando chegava na igreja era falar mal de mim. Ela escolheu uma meia dúzia esse sobrinho. Eu que cuidava dela, ela era viúva, tinha 90 e poucos anos, e ela tinha esse ministério. Mas só tinha eu para cuidar. Minha irmã morava mais distante, meu irmão mora fora da cidade, vai ficar difícil. Então essa época, até ontem a gente estava lembrando, era porque ela ficava muito lá em casa, ela chegava para o Natal e saía depois do Ano Novo, reclamando, é claro, porque esse era o ministério dela. Se eu comprava, por exemplo, um bacalhau, ela queria o frango. Se comprava o frango, ela queria peru. Se comprava o peru, ela queria peixe. Era um negócio sensacional que eu não acertava uma. Tia Zilda era uma mulher fantástica, energética, 96 anos quando ela morreu. Eu tenho inveja da forma como ela morreu, peço a Deus para morrer igual ela. Ela era tão especial, se você não sabe, eu já contei essa história, eu vou contar aqui. Ela morreu assim. Tinha uma cuidadora que colocamos para ela, e ela morava aqui pertinho. Ela olhou para a cuidadora, chamava-se Lúcia, e disse: Lúcia, não dá mais. Morreu. Eu virei para a Lúcia e disse: Lúcia, ela só falou isso. E ela era chorando, disse: só falou isso. Não dá mais? Não dá mais. Irmãos, a Bíblia fala de ter uma morte abençoada, e até então, eu não sabia, comecei a pedir isso a Deus. Já pensou morrer assim? Sem doença, sem hospital, sem ajudante, sem nada, só falando mal do sobrinho, isso é de menos.
isso é de menos. Mas morreu em glória. Uma pessoa morrer não dá mais. Vou encontrá-la no céu, porque eu ainda levei a Cristo e batizei, ela tinha uns 80 anos, morreu com 96. E tinha hora que ela, meus irmãos, é uma coisa que só em família, por favor. Ela me irritava profundamente. Porque ela acordava antes de mim e dormia comigo. Eu falava assim, tia, vai para o quarto que eu vou ficar até muito tarde. Eu vou ficar aqui, meu sobrinho. E eu querendo ver qualquer programa, podia ser de esporte, televisão, de jornalismo e tal. Ela via junto, mas ela falava o tempo inteiro. Eu nunca conheci uma pessoa que falasse tanto na terra quanto a minha santa tia. Muito abençoada hoje, que, como diz o meu compadre, que Deus a tenha. Deus a tenha. Uma bênção, minha tia, Zilda. E quantas vezes eu queria expulsá-la lá de casa. Uma vez ela virou para uma ajudadora nossa, uma moça que trabalha com a gente há mais de 15 anos, que tem toda a liberdade, toda a confiança. Ela disse, como é que você pode meter a mão na geladeira e comer as coisas dos outros? E a moça ficou sem saber o que fazer, disse, seu Wander, eu falei, fica tranquilo. Ela estava brincando. Brincadeira. Ao meu filho, ela mandou passear de várias maneiras. Sai daqui. E quando levava algum coleguinha, ela dizia assim, isso na casa dele, ela dizia assim, já vem esses enjoados para cá. Era a casa dele. Mas eu me lembrei dela, e olha, pode ter certeza que eu estou falando sério, até com saudade. Porque tem Natal que aquela cadeira ficava vazia, eu não a vejo mais ali, e eu sempre lembrei de uma coisa, quem cuida, cuida. O que eu posso esperar? Uma pessoa com 96 anos. O que você pode esperar daquela pessoa com Alzheimer na sua casa? Com a idade chegando, com esquecimento. Uma das grandes dificuldades que nós tínhamos, por exemplo, é que ela entendesse que ela não tinha tomado banho. E o que fazer? O que fiz uma vez. Botei debaixo do chuveiro, liguei, o chuveiro sai fora. Mas quem cuida, cuida. Elias podia ter se aborrecido muito com aquela viúva. Depois de tudo que eu fiz pela senhora, a senhora ainda fala mal de mim na igreja. Elias podia ter se chateado. Quando ela diz para ele, não sei o que você veio fazer na minha casa, que agora o menino morreu. Sabe o que ele diz? Me dá o teu filho. Eu fico imaginando a cena, pastor Rogério, de Elias com os braços, dizendo, coloca o filho aqui. Sabe o que ele está dizendo? Coloca o problema aqui. Isso é cuidar. Coloca nos meus braços aquilo que te faz chorar. Coloca nos meus braços o filho morto. Irmãos, cuidar do outro é ter empatia com o outro ao ponto de tomar do outro para si o problema que é do outro. Deu para você entender qual é o nível de cuidado cristão e bíblico? É tomar nos braços para si o problema que não é teu, o problema que é do outro, mas você se propôs a cuidar diante de Deus. Então cuida. Toma para você, toma nos braços. E outra maneira fantástica de cuidar foi o que fez Elias. Ele toma o problema nos braços e intercede. Irmãos, como a gente precisa aprender a orar pelos outros e interceder, porque a gente passa e pode fazer uma estatística da sua oração, a gente passa a maior parte do tempo orando por nós.
Jesus passou a maior parte do tempo orando pelos outros. Nós temos que aprender a interceder. Intercessão é oração por alguém. Mas a gente, 90% ora por nós. E cuidar do outro é também orar pelo outro. Na sua oração, e a sua oração está aqui, ele demonstra, e ele diz inclusive que não estava entendendo nada. É muito interessante a oração sincera de um crente. Não é como a do fariseu. A oração sincera de um crente, ele diz assim: Senhor, não estou entendendo nada, estou sofrendo. Senhor, que isso? Senhor, tem certeza que era para mim esse negócio? Esse sofrimento, essa dor, essa crise? Senhor, Elias não quis falar isso na frente da mulher, entrou no quarto aonde ele dormia, coloca o menino na sua cama e diz: Senhor, não estou entendendo nada. O Senhor me mandou para Serepta para encontrar uma viúva que me daria hospedagem. Eu encontrei a viúva, eu abençoei a viúva, agora o filho da viúva está morto. Senhor, ela agora está me culpando espiritualmente, achando que eu fui responsável. Elias não está entendendo nada. Fica tranquilo quando você não está entendendo nada, porque eu na minha vida também não entendo muita coisa. Ou você entende tudo? Você entende tudo o que acontece com você? Você entende todas as suas crises, todos as suas lutas, seus momentos difíceis? Não. Mas, irmãos, quando ele está naquela oração tão sincera, tão aberta com Deus, ele vai pedir uma coisa que ninguém tinha pedido. Mas ninguém que eu estou dizendo não é no texto não, porque só tem ele ali, é na Bíblia, até aquela hora. Não há um pedido até 1 Reis 17, em que alguém, um profeta, tivesse pedido ressurreição. O menino está morto, Senhor faz ressuscitar, reviver esse menino. Aprenda a orar pelas pessoas que você quer cuidar. Tome nos braços o problema que é do outro. E diz a Bíblia que ele se deita, que coisa interessante, ele se deita sobre o corpo. Ele transmite calor a um cadáver. Não me peçam para explicar o mistério da unção, o mistério das mãos levantadas. Eu sei que a Bíblia manda orar com as mãos para cima. Eu sei que a Bíblia fala de imposição de mãos como transmissão de autoridade e poder. Ele deitou em cima, como se ele passasse a vida dele para o menino, e ele clama. E Deus, olhe para mim, Deus ressuscitou o menino, louvado seja o nome do Senhor. O menino voltou a viver. Ele então pegou o menino no braço de novo e disse: mãe, toma, que o filho é teu. Ele pega uma coisa morta, olha o que é cuidado, e entrega uma coisa viva. Você crê que Deus pode usar a sua vida assim? Que você pode pegar alguma coisa morta, uma pessoa morta, no teu consultório, lá na tua casa, na tua vizinhança, lá na escola, juventude. Vocês podem pegar jovens mortos e devolver essa gente viva para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, houve o milagre da cozinha, agora o milagre foi para o quarto. Que coisa maravilhosa! Nós temos um Deus que é capaz de fazer todo tipo de milagre. O milagre da cozinha, do sustento, da provisão.
mas Ele é capaz de fazer um milagre do quarto, um milagre da restauração. Se você tem casamento morto, filho morto, nas drogas, longe do Evangelho, creia nessa noite, o Senhor pode ressuscitar. Quando ele entregou o filho vivo, o que é, gente, presta atenção, o que é o testemunho do cuidado? Não tem no texto que Elias pregou sermão. Pregou, pastor Paulo? Não. Ele não montou um púlpito, fez uma grande conferência. Como é que ele prega para a mulher? Com testemunho. Ele não reclamou, ele engoliu o sapo na casa da mulher. Ele levou desaforo para casa. Tem gente que diz, não é? Eu não levo desaforo para casa. Tem alguma coisa errada com a sua fé. Que o que mais crente faz é engolir sapo e levar desaforo para casa. O que mais crente tem que fazer é dar o outro lado do rosto para apanhar. Esse evangelho aqui é complicado e diferente do que a gente pensa. Quando ele entrega o filho vivo, a viúva diz, agora eu sei que és homem de Deus. Olha só. Agora eu sei que és homem de Deus. E que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Louvado seja. Que expressão, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, agora eu sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Como é que aquela mulher descobriu isso? No testemunho do cuidado e do poder de Deus que ela viu na vida de Elias. Elias é um dos maiores cuidadores da Bíblia. Mas ele só pôde ser bênção aqui, porque ele foi para a escola de Querite, quando Deus alimentou a ele, trazendo comida pela boca do corvo, fazendo ele beber água do rio, protegendo ele de Acabe. Agora, consciente, Elias vai cuidar da família que morava na fornalha, a família de Serepta, que viu o milagre da cozinha, o milagre do quarto, o milagre na casa. Tem gente aqui hoje, eu não preciso de revelação para dizer isso, que precisa do milagre na casa. Quem sabe na provisão da cozinha, ou na bênção da vida sobre aquilo que está morto, eu quero que você saia daqui com uma convicção: o Espírito Santo de Deus pode operar hoje esse milagre na tua casa, como ele fez em Serepta. O cuidador de Serepta. E agora sei, nós vamos ganhar todo mundo para Jesus. Se nós agirmos assim, pastor Ricardo, nós vamos ganhar todo mundo para Jesus. Se nós aprendermos a cuidar, sendo ofendido e ficando quieto, engolindo o sapo, pegando o problema do outro no colo, dá para mim. Está com dor? Deixa eu ajudar a carregar, me dá aqui, me dá teu peso, me dá esse filho morto aqui nos meus braços, que eu vou pelo menos interceder. Mas é para interceder mesmo, não é essa oração de esquina, que alguém passa por vocês assim, ora por mim, estou orando. Mentira. Mentira, você nunca levantou uma intercessão por aquela pessoa. Outro dia uma pessoa parou e disse, pastor, eu sei que o senhor tem orado por mim. Eu falei, não me lembro, não tenho me lembrado da senhora, não tenho orado pela senhora, mas vou lembrar agora. Não sou computador, e eu fui honesto com ela. E às vezes a gente, para agradar, as pessoas dizem isso por aí, eu tenho orado por você, mentira, diz a verdade, vou começar. Ou então para o cara ali no estacionamento, vou deixar para depois não, porque eu esqueço, vem aqui agora. Isso aqui é uma casa de oração.
Então, se tiver alguém orando no banheiro, lá no estacionamento, ali no hall de entrada ou na secretaria, nós vamos ficar felizes. Porque isso aqui é uma casa de oração. Então, ore onde você quiser. A porta da igreja está aberta, qualquer lugar está aberto. Quem quer orar, aqui vai orar. Amém ou não, gente? Amém. Quem quiser orar, vai orar. Se alguém te pedir oração, coloca a mão nele aí. E fala agora com ele: Senhor, te entrego esse pedido agora, em nome de Jesus. Não precisa levar para casa, não. Pega o problema nas tuas mãos. Aprende a interceder. Eu hoje pela manhã, cadê os homens, Miquel? Cadê os homens aqui? Eu hoje pela manhã estava falando com a igreja dessa viagem missionária que nós fizemos naquela região distante do mundo, leste europeu, juntando pastores e missionários da Bielorrússia, da Rússia, da Letônia e da Ucrânia. Eu estava contando, quantos aqui não vieram hoje pela manhã? Levanta a mão. Quase todo mundo. Eu estava contando que quando a gente encontrou aqueles missionários, eu sei, Reginato, que não estava previsto, mas se tiver aquela fotozinha dos missionários juntos aí, primeiro aquela foto, olha aí. Esses caras vivem com menos de $200, gente. Vieram de vários países para poder ouvir a palavra, serem treinados nos seus ministérios. Está eu e o pastor Luiz Saião ali. Um pregava de manhã, outro pregava de tarde, outro pregava de noite. E foi assim. E eles com sede quebrantados, e um deles eu conhecia há muitos anos, que quando eu vi, eu percebi que tinha alguma coisa no rosto diferente. Ele tinha um negócio nos olhos. Era o Vitali, missionário da Bielorrússia. Eu disse: o que está acontecendo com você? Anatoly estava me interpretando. Ele fala russo, o homem fala russo. Ele disse: pastor, só esse mês eu perdi 25% da visão. Eu disse hoje de manhã: como é que a gente levou esses caras para Minsk, capital da Bielorrússia? Como é que leva os caras para lá? Os caras ganham $100, 100 e poucos. $100 tu gastou num presente aí, 400 pratas. Eu não falei isso de manhã, mas vou falar aqui agora. Além do treinamento, nós fizemos uma bolsa de dinheiro. E eles começaram a chorar. E um deles disse assim: hoje eu recebi alguma coisa que vai dar um Natal melhor para minha família. Sabe o que a gente deu para cada um? $100. Os caras estão chorando por causa de R$400. Quando eu vi aquele cara quase cego, eu não aguentei, chamei o Saião, e disse: a gente tem que dar o dinheiro para esse cara, porque cidade de Minsk, a Bielorrússia, é um lugar maravilhoso para tratamento dos olhos, oftalmológico, um centro médico oftalmológico. E o Vitali já tinha ido saber, e não tinha condição, o tratamento dele custa $2.000. Aí a gente foi dormir, eu disse: vamos pedir a Deus para arrumar esse dinheiro. Mas a gente tinha dado tudo que podia, tinha pagado, nós pagamos as passagens dessa gente que veio de longe, muito longe. Tinha um cara da Letônia, tinha um cara lá da ponta da Rússia, tinha um cara do norte da Ucrânia. A gente já tinha pago as passagens, tinha ajudado a ceia de Natal. Como é que a gente vai arrumar mais 2.000? Eu sei, irmãos, é o seguinte: quando Deus manda dar farinha e um azeite, tem que dar farinha e um azeite. E no dia seguinte a gente deu um jeito, viu, Joel? Dá testemunho lá na comissão de finanças, dá testemunho, irmão, dá testemunho. E aí nós demos os $2.000 para ele. E aí o Vitali fez um vídeo
queria passar esse vídeo. Pode botar o vídeo, que você vai ver. В помощи по служению Богу на миссионерской. Me deu. Fazendo a cirurgia, eu quero continuar o ministério que Deus tem dado para mim aqui na Bielorrússia. С хорошими глазами я думаю, que смогу сделать намного больше, Eu acredito que com os olhos que enxergam, eu poderia fazer muito mais do que com os olhos que tenho no momento. И до того момента, когда Господь помажет всех нас глазной мазью, я успею, может быть, многих помазать Евангелие. Eu sei que Deus pode curar fazendo uma lama e botando nos meus olhos, devolvendo minha vista, mas eu sei também que através da cirurgia Deus pode também fazer a mesma coisa. Огромная благодарность за щедрость. Eu agradeço pela generosidade dos irmãos brasileiros. E евангельскую работу. Eu agradeço pelo trabalho que os irmãos brasileiros realizam aqui na Bielorrússia. Мы с женой молимся постоянно. Eu com minha esposa sempre temos orado pelo Brasil. E agradecemos mais uma vez. За руки Бога, которые в ваших руках. Nós percebemos a mão de Deus através das mãos dos brasileiros. Спасибо. Agradeço. Aleluia. Aí depois saí lá da Bielorrússia, fui lá para a Letônia e fui para outros lugares, aí a gente recebeu, pegamos um pastor, disse, pastor, cuida dele, porque ele está com essa dificuldade. Eu vi a esposa dele tendo que amarrar o sapato dele, porque ele já não enxergava mais direito, não tinha sensibilidade, porque ele estava ficando cego naquele momento. Aí depois recebemos uma foto dele dentro do hospital. Mostra para aí, Reginato, olha lá, gente. Aquele dinheiro que foi dado começou o tratamento do Vitali, louvado seja Deus. E nós temos a certeza, os médicos garantiram, ele vai voltar a ver. Deus vai usar aquele homem que é um poder, um dos maiores pregadores da Bielorrússia. Deus vai dar a visão a ele, e ele vai ficar curado em nome de Jesus. Você está vendo ele no hospital. Quando a gente recebeu isso, eu já não estava mais lá. A gente explodiu de alegria, de tristeza, de choro, não de tristeza, mas de alegria. A gente chora e fica emocionado. Aí você pensa que cuidou, né? Sair de lá, a gente sai assim, ó. Puxa, cumpri meu trabalho, vim para cá, longe a beça, 10 graus abaixo de zero, isso é frio demais. Mas eu fiz o que eu tinha que fazer. Foi treinamento um atrás do outro. Vamos para a Letônia, acabou. Achei que tinha acabado, ficou só eu e o intérprete. E o nosso missionário, o Anatólio. E aí, não tinha acabado não. Porque ele tinha alguma coisa para ser cuidado. E a gente pegou um trem, que depois nós fomos para Suécia, Estocolmo, depois descemos de trem até Copenhague, e dali eu ia embora. E naquela viagem todinha ele foi falando. Aí agora não era mais o pastor intérprete, que estava sendo usado para cuidar dos outros, agora era eu e ele abrindo o coração com a dor, ele fez todo aquele trabalho doído, com dor. Quem conhece a história daquele missionário aqui sabe, que eles nesse púlpito, nós clamamos por eles, ele e sua esposa Irina, para que eles pudessem ter um filho. Era o sonho, Deus abrisse a matre, mas eles acharam que Deus não queria lhes dar o filho do ventre e adotaram a Zlata, uma menina linda. Adotaram legalmente na Ucrânia, na cidade de Lviv, a Zlata. Como acontece por aí, depois que a Zlata foi adotada, ela engravidou. E quem não tinha nada, agora tem 2, a Zlata e o menino. E ficaram tão empolgados com aquilo, pediram a Deus, oraram, e ela engravidou de novo.
Os médicos disseram, como você teve um filho, ela engravidou de novo. Mas uma dor muito forte abateu a família. No final da gravidez, a Verônica, menininha que estava no ventre, morreu. Tem 2 fotos aí para você ver, sentir a dureza do negócio. Tudo isso estava no coração dele. Essa foto é chocante. Você vê um amigo, querido, irmão, chorando em cima do caixão da filha. Isso estava no coração dele. Aí eu entendi que eu não estava entendendo tudo direito. Aí eu entendi porque que eu tive que passar um tempo sozinho com ele. Porque Deus tinha que me usar para cuidar daquela ferida. Tinha só 3 meses. E essa cena, quando ele... Eu não sabia que uma pessoa tirava foto de um velório. Mas lá na Ucrânia é comum. Quando eu vi isso, irmãos, isso me chocou profundamente. Porque está ali a dor. Eu me lembrei, aí entendi que quando a gente chegou na Letônia, eu fui pregar numa igreja, ele foi me traduzir. Aliás, ele foi falar, não foi me traduzir, foi um outro missionário, o Hans. E ele foi se apresentar e disse assim, eu sou casado, missionário da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, moro na cidade de Lviv, na Ucrânia, e tenho 3 filhos. Não entendi. E ele disse, é Zlata? Ele disse o nome do menino, e disse assim, eu tenho a Verônica. Só que a Verônica, Deus deu e levou. Minha 3ª filha não mora comigo. Olha o que ele disse. Minha 3ª filha não mora comigo. Minha 3ª filha está no céu. Está com um pai maior. E ele fala isso em casa. Ele diz assim para os meninos, filho, filha, a Verônica está lá. Quando a esposa chegou do hospital, a Zlata foi perguntar, mãe, cadê a Verônica? E a mãe teve que dizer, foi para o Senhor. O que você vai dizer numa hora dessa? Sabe o que eu disse? Vou contar aqui para você com toda a minha psicologia, com toda a minha academia teológica. Sabe o que eu disse para ele? Nada. O que eu vou dizer? Eu só fui um ouvido dele, para ele. Ele só falou. Botou para fora. A gente orou junto. E quem sou eu? Só o Espírito Santo consola um troço desse. Impotência total. Aí eu fui entender que nessa vida como crente, você cuida de um aqui, acabou, tem outro ali para cuidar. Acabou, tem outro lá para cuidar. Acabou, tem outro lá para cuidar. E aí eu entendi que eu não tinha ido para lá somente para cuidar dos missionários. Daquele grupo, eu ia cuidar de um no particular. Que pena, mas está na soberania, que eu não tenho o poder de Elias. Mas eu pude ter o poder do Espírito Santo, que ajuda a consolar, que é o nosso consolador. Quero desafiar você, meu irmão, que você esse ano aprenda a cuidar. E cuidar às vezes é ficar calado. Não precisa dizer nada. Empresta o ouvido. Dá um toque, dá um abraço. Se coloca disponível. Toma nos braços o filho morto. Toma nos braços o filho morto. Intercede para aquela pessoa. Não espera receber alguma coisa de quem você está ajudando. Você está ajudando?
Porque quem cuida, cuida. Abaixa a sua cabeça agora e ore. E diz assim: Senhor, me ensine a cuidar. Me ensina a cuidar. Me ensina a cuidar. Miqueias, queria depois que a gente cantasse Oceano, que é uma música que diz que o sofrimento nos ajuda a ir a lugares mais profundos. Elias foi para Querite para aprender a cuidar depois. Aprenda a cuidar. Diz para Deus: Pai, eu quero ser uma bênção. Vamos ficar de pé agora, igreja. Ninguém se movimenta, ninguém sai, por favor. A gente vai ficar de pé. Nesse momento de adoração. Último domingo do ano de 2018. Último domingo. Se o Espírito Santo falou com você e disse: filho, filha, eu quero que você seja um cuidador. Que você saia do eixo do egoísmo e que você se coloque para ajudar alguém. Ser discipulador de alguém, ser uma bênção para alguém. Colocar a mão sobre alguém que está em luto. Ir lá cuidar no hospital, ser uma bênção na vida de uma pessoa. Se o Espírito Santo, presta atenção, se o Espírito Santo falou isso com você, enquanto a gente vai cantar, sai do teu lugar e vem aqui na frente, numa oração de consagração, que nós vamos fazer aqui pela tua vida. Pode sair. Se o Espírito Santo falou com você, se o Espírito Santo falou com você, se o Espírito Santo falou com você, pode vir. Tem gente que Deus colocou para você cuidar. Está lembrando o nome de alguém? Vem aqui, cheguem bem para frente, para que outros venham. Tem o nome de alguém? O Espírito Santo está trazendo o nome de alguém? Então vem dizer para Deus, não é para mim não, que você se coloca como servo. Graças a Deus. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro. Tem alguém para cuidar? Mistério. Quem sabe a esposa, o marido, o filho. Pastores, subam aqui. Subam aqui, pastores. O povo pode vir, os irmãos podem vir. Clame o nome do Senhor. E além das ondas olhar, Deus está colocando alguém na sua mente para cuidar. Crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Ele cuida de você para que você cuide de outros, como Elias. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão Me guiará. Vem, tem alguém para cuidar? Deus colocou alguém na mente, no coração. Vem. Tu és fiel, Isso. nunca vais falhar, e ao teu nome clamarei. Como fez Elias. Como fez Elias. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu. Eu sou teu. Tu és meu. E tu és meu. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida de você. E tu és meu. Aleluia. E a Pede a Deus. que em tua
Eu quero cuidar, sobre Senhor. as águas eu caminho, por onde quer que chame. Por onde o Senhor me chamar, eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Leva-me mais fundo do que já estive. Quem aprende a cuidar vai mais Minha fundo. fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Cante, guia-me, guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, Senhor, leva-me mais fundo do que já estive, e que a fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Você que veio aqui na frente, olha para mim, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. O dia que a gente aprender a cuidar, nós vamos muito mais fundo com Deus. Deus vai nos levar a uma fé, uma vida cristã muito mais profunda. Porque melhor é dar do que receber. E talvez você esteja preocupado, Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição de cuidar. Não te preocupa não. Que o que mais aquela pessoa que Deus colocou na tua vida está precisando, não é exatamente de dinheiro, mas é de um abraço, é de uma oração, é de um acompanhar até o hospital, é de um estar do lado na hora do luto. Essa pessoa que Deus colocou na tua mente e no teu coração, que você possa se entregar ao Senhor, e dizer, Pai, eu quero, me ajuda a cuidar dela em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Quem ficou, pastores, estendam as mãos aqui, cheguem para frente. Quem ficou no banco, na cadeira, estende a mão para cá. Nós vamos orar sobre esses irmãos e irmãs. Senhor meu Deus, que coisa linda o Senhor fez com Elias. Depois do cuidado de Querite, o Senhor o levou a Serepta. E ó meu Deus, meu Pai, ele foi uma bênção na casa da viúva. Ele foi uma bênção na provisão. Ele foi uma bênção na ressurreição daquele menino. Porque ele cuidou. Ele tomou nos seus braços a dor que era do outro. Ó Deus, nos faz pessoas sensíveis, empáticas, para que nós possamos, como diz a tua palavra, sentir a dor do outro. Que tenhamos um 2019 de cuidado, Senhor, porque ninguém se afasta de onde é cuidado. Ajuda, Pai, a cada pessoa que traz agora o nome de um filho, de uma filha, do esposo, da esposa, de um amigo, de uma mãe, de um pai, de alguém que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Ó Deus, ajuda para que teus servos e servas cuidem dessas pessoas, e que esse testemunho seja como o da boca daquela viúva: agora sei que és homem, mulher de Deus, e que a palavra do Senhor é verdade na tua boca. Ó Deus, ajuda-nos. Nós queremos ser melhores, Senhor. Perdoa os nossos pecados, a nossa omissão, a nossa falta de cuidado, o nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, e ajuda-nos, e guia-nos, para que aprendamos a cuidar. Obrigado pela história de Elias e Serepta. Pede a Deus assim agora, irmão, irmã, diz de novo, cantando assim, ó:
Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Guia-me para que em tudo sobre as águas eu caminho, por onde quer me chamar. Deus vai te chamar, está te chamando. Leva-me Fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia! Aleluia! Em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Sua Ana vai dizer agora: guia-me. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor Jesus. Aleluia. Guia-me. Aleluia. Profetiza na tua vida: Senhor, me guia. Levantar as suas mãos. Você pode dar a mão quem está do seu lado agora, você que ficou aí no banco. De rendição ao Senhor. Vamos nos render na presença do Senhor. Vamos nos dizer guia-me. Aleluia. Vem, Espírito Santo, Senhor. Vem. Leva-me, Senhor. Vem, Espírito Santo. Jesus. Leva-me, Vem, Espírito Senhor Santo. Jesus. Toma liberdade total. Que essa seja uma igreja de cuidado. Guia-me. Vem, Espírito Santo. Toda a igreja canta, canta. Tudo em ti confio. Glorifica. Nas águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, 21h30, se Deus quiser. Aplauda ao Senhor, cumprimente quem está ao seu lado. Não falte, culto da virada amanhã, 21h30. Vamos em paz em nome de Jesus, com alegria nos nossos corações. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
Senhor em tua presença. A teu nome clamarei, e além das ondas